pecados e fazer uma aliança conosco. E o segundo é que chegará o dia que vai cessar esta aliança aqui e nós vamos participar novamente com Ele ali na eternidade para uma nova aliança. Esse vocês vão beber todas as vezes até que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Lá vai ter outra aliança feita, até porque hoje nós vivemos a dispensação, a sexta dispensação, que é a dispensação da graça. Lá nós vamos então para a sétima dispensação, que será a dispensação do milênio, aonde nós seremos reis e sacerdotes para governar juntamente com Cristo por 1000 anos, amém? E depois então vai passar o trono branco e os que pecaram contra o Senhor passarão perante eles. A igreja de Cristo Jesus não passará pelo juízo do trono branco. Tem gente que confunde o tribunal de Cristo com o trono branco, é muito diferente. O tribunal de Cristo vai ser agora, depois do arrebatamento. O trono branco será depois do milênio, e aí entraremos para a eternidade, e a Bíblia silencia do que vai acontecer ali, né? Estamos no final ali de Apocalipse. Mas hoje, meus queridos, nós queremos entrar num assunto aqui interessante para nós depois distribuir a ceia do Senhor. Vamos ler a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1 e o versículo de número 20 e o 21, para nós meditarmos um pouco sobre esse assunto. Toda terça-feira, vamos na igreja sede, nós temos ali o nosso estudo bíblico. Às vezes nós tocamos 2 meses, 3 meses no assunto, e hoje, como nós temos apenas um culto aqui, nós vamos fazer uma breve introdução sobre esse assunto, que está em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 20 e o versículo de número 21, diz assim: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Meus queridos, nós estamos aqui diante de uma palavra, ou as últimas palavras escritas, falada pelo apóstolo Pedro. Essa carta, ela foi escrita entre os anos 66 e 68 da nossa era cristã, e o apóstolo Pedro foi martirizado a mão de Nero Augusto César, foi morto em 68. Então essas foram as últimas palavras dele, orientando a igreja dos seus dias. Por quê, irmãos? Porque naqueles dias levantaram-se muitos falsos obreiros. Pastor, o senhor pode dizer isso antecedente? Já aqui no versículo de número 2, ele diz assim, no capítulo de número 2, verso 1, ele diz assim: e também houve entre vós falsos profetas, como há entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encoberta heresias da perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina destruição. Então nós vimos aqui, irmãos, que o apóstolo Pedro, ele orienta os crentes dizendo que todas as profecias da Bíblia, tá certo? Eu não sei gente que não sabe discernir entre as profecias da Bíblia e as profecias hoje. Hoje não existe mais profeta, existem pessoas com dom de profecia, tá certo, irmãos? Toda pessoa, irmãos, que profetiza hoje, qualquer profecia, ela precisa passar por uma análise. A Bíblia Sagrada nos deixa claro, nós não podemos acreditar em toda a profecia que nós ouvimos, sem passar por uma análise, porque pode existir erro. Agora, as profecias bíblicas não, irmãos, elas passaram pelo canão sagrado, aonde por dezenas de anos
eles foram comprovados através da ciência, através de outros escritores sagrados. Por exemplo, o próprio Jesus, ele vem mencionando muitas dessas profecias do Antigo Testamento, então elas estão aprovadas, né? E Pedro estava dizendo para os irmãos lá da sua época, nos dias antes de ser martirizado, ele disse: vocês não podem crer em conversa. E eu acho interessante isso aqui, irmãos, porque a gente vive, irmãos, nos últimos dias, onde tem crente que dificilmente possa ler a Bíblia. Ele vai atrás de bobagem dos outros, conversa fiada, né? Eu acho, mas não tem acho. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Eu falei hoje de manhã, irmãos, ali na igreja sede, na manhã de consagração, a forma que Deus exalta o ser humano. O ser humano quer ser exaltado de uma forma de criança. Deus exalta o seu povo de uma forma soberana. Por isso, meus queridos, nós precisamos nos ater às Sagradas Escrituras, o que a palavra de Deus diz. Por exemplo, irmão, por que nós precisamos acreditar nas Escrituras? Este símbolo aqui, que é o pão e o vinho, ele foi determinado por Deus para nós crer que Jesus morreu na cruz do Calvário e pagou os nossos pecados, e nós temos uma aliança com Ele. Uma aliança do quê? De um concerto com Ele. Aí você já passou, mas eu estou livre hoje. Nós estamos livres, irmão, do pecado. Agora, na aliança que nós fizemos com Deus, já não somos mais livres. Nós estamos debaixo desse concerto que nós fizemos juntamente com o Senhor. Então essas pessoas, irmãos, ali, eles começaram a levar, a grande perseguição chegou e as pessoas começaram a ir nas casas, e Paulo diz que essas pessoas levavam esses mestres, levavam essas pessoas cativas para o caminho da perdição, desacreditando nas Sagradas Escrituras. Então Pedro, irmãos, volta dentro do mesmo assunto, porque essa advertência aqui, irmãos, não foi só falada por Pedro, foi falada por Paulo, foi falada primeiramente por Jesus, foi falada por Judas, né? O Judas, não Iscariote, Judas, que escreveu a sua epístola, que nos últimos dias se levantariam movimentos dessa natureza aqui, e ele diz, então, para nós, falou para eles lá, e diz que não há nenhuma interpretação ou profecia da Bíblia que não foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, se Jesus, irmãos, ele falou que ele morreu para pagar os nossos pecados, realmente ele pagou os nossos pecados. E tem gente, irmão, que acha que vai pagar o pecado como seu sacrifício. Isso não existe, meu irmão. Isso não existe. Irmão, você sabe que tem gente, irmão, que se apega apenas a princípios de costumes. O que é doutrina e o que é costume, irmão? Doutrina é aquilo que está proibido na palavra de Deus. Costume é aquilo que não está escrito na Bíblia, irmãos. Costume salva alguém? Não, senhores, não existe. Pastor, mas irmãos, eu estou me referindo que toda pessoa que tem um bom caráter, ele vive uma vida equilibrada. Toda pessoa, né? Porque se fôssemos atrás de costumes radicais, nós iríamos ver lá a rede Al-Qaeda, né? Que era o líder, era Osama Bin Laden. Ou seja, irmão, se nós fôssemos olhar também, nós veríamos lá o ISIS, o Estado Islâmico, que as mulheres não podem mostrar nem o olho, elas precisam ter um véu, e estão lá com um cinturão de 8 quilos de explosivo para matar os outros. Então, irmãos, esses costumes não levam à salvação de ninguém. O que leva à salvação, irmãos, das pessoas é a obediência à palavra de Deus. E a obediência à palavra de Deus, irmãos, ela está firmada nas Sagradas Escrituras. Isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo, vocês não podem ir atrás de conversa que não esteja fundamento nas Escrituras. Aleluia. Porque senão você vai desanimar. Quantas pessoas me criticam, falam, eu nem estou aí, irmãos, eu estou baseado nas Sagradas Escrituras. E eu sempre costumo dizer, irmão, que o crítico é o preguiçoso que não faz nada. Quem trabalha não critica, ele faz.
O crente, irmãos, que quer morar no céu, ele luta, ele trabalha, ele não afasta os seus pés da casa do Senhor, ele vive o Evangelho. Por quê? Porque há promessa nas Sagradas Escrituras para isso. Então, irmãos, nós não podemos de forma nenhuma sair fora do ensino das Sagradas Escrituras, e existe aí algumas razões para isso. Porque, irmãos, de outro jeito, nós não podemos crer em nada. Como é que nós vamos crer que Jesus morreu na cruz do Calvário, se nós não acreditamos no que a Bíblia diz? Como é que nós vamos acreditar aí na transformação, se nós não acreditarmos no que a Bíblia diz? Como é, irmãos, que nós vamos trabalhar? Como é que nós vamos dizimar na casa do Senhor? Ah, pastor, mas onde é que está escrito na Bíblia, no Novo Testamento, que é para dar o dízimo? Em todo o Novo Testamento, irmão, a Bíblia é clara que todo avarento vai ser lançado fora, e quem não contribuir é avarento, é ou não é? Então, nós temos que ver o contexto da palavra. Nós precisamos conhecer as Sagradas Escrituras como ela é. Não adianta eu querer me agarrar num versículo que parece que me dá apoio, mas o outro versículo logo ele me lança fora. E era isso que esses falsos mestres estavam fazendo na casa dos outros. E Pedro, então, agora, ele chega e diz: olha, vocês não podem ter uma vida que não seja pautada pelas Sagradas Escrituras. Vocês precisam ter uma vida como as Sagradas Escrituras ensinam. Se a Bíblia diz, irmãos, que os mentirosos vão para o inferno, quem mente vai para onde? Para o inferno. Você quer ver como é fácil o crente para o inferno, irmão? Eu pego o microfone e ninguém ora tanto do que eu, mas vocês nunca me viram orar. Eu estou fazendo o quê? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Mentindo. Ou não é? Mentindo. E a mentira, meu querido irmão, ela tanto é lá quanto aqui dentro da casa do Senhor. Você quer ver uma coisa, irmão? Por exemplo, a Bíblia Sagrada diz que aquele que participa da ceia indignamente participa para a sua própria condenação. O que é participar indignamente, irmãos? É não ter firme aliança com Jesus. É a mesma coisa, irmãos, é a mesma coisa alguém pegar a minha aliança aqui e colocar no dedo. Que não ali tem aliança, colocar no dedo de outra pessoa que não fez o pacto. Não é maneira nenhuma. Que Paulo estava dizendo, irmãos, e Pedro aqui vem confirmando, que se nós participarmos da ceia sem ter o cumprimento da palavra na nossa vida, simplesmente vamos comer um pedacinho de pão e um pouquinho de suco e nada mais. Não vai surtir efeito nenhum, era isso que ele estava dizendo. Então é interessante, irmão, a primeira coisa que nós vimos aqui, irmãos, que quando nós lemos a Bíblia, irmãos, é a única coisa que faz nós acreditar nas promessas de Jesus. Aí nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. Precisamos obedecer a palavra do Senhor. Às vezes a pessoa diz: mas meu Deus, que palavras duras, vezes. Algum incrédulo pode chamar: o senhor é muito rígido. Eu sou rígido, irmão. Eu pergunto para vocês: quem era mais estúpido que o profeta Isaías? Tem alguém, irmão, que era mais estúpido que ele? Chegou lá para o rei, olhou para ele no fundo de uma cama. Deus disse para ele: vai lá e diz para Ezequias que ele vai morrer e não vai viver. Ele podia ter chegado lá na cabeça do rei, dar uns beijinhos na testa, uns abraçozinhos dele, dizer: meu queridinho, você vai morrer. Foi isso que ele fez. Ele chegou, irmãos, com toda a força e disse: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer e você não vai viver. Virou as costas e saiu. Porque não existe meio termo para Deus, meu querido. Não existe, irmão, passar a mãozinha por cima. Não existe, irmãos, eu querer colocar um favo de mel na boca de vocês, porque quem ordena a salvação e a bênção é Deus e a maldição é Ele e ninguém mais. Não adianta servir a Deus, irmãos, em meio
porque as Sagradas Escrituras nos colocam a regra diante dos nossos olhos para nós servir ao Senhor. Mas pastor, para que vir tanto na igreja? E tem algum que diz, meu Deus, é sempre um cultinho. O que é um cultão para o crente, irmão? Para mim sempre é um grande culto, irmãos. Sempre é um grande culto. O culto começa lá na igreja sede. Começa às 7 horas. Você chega lá, irmão, 5h30 estou saindo de casa. Esses dias eu ouvi alguém, porque eu não sei se não foi até aqui, alguém veio de fora e disse assim: hoje não existe mais oração. Eu ia para ele, vai embora, o preguiçoso. Eu oro 1 hora antes de começar o culto na igreja sede, como não tem ninguém que ora. E sabe quanto tempo eu estou fazendo isso lá na igreja sede? 9 para 10 anos. Como é que o povo pode dizer que eu não oro, irmão, se eu estou de joelho dobrado? Não é conversa, irmão, é ação que mostra perante o povo. Nós precisamos, irmão, ser luz e precisamos ser o sal da face da terra. É isso que a palavra de Deus nos manda. Então Pedro diz: olha, nenhuma profecia bíblica é de interpretação particular. Foram homens ungidos por Deus que escreveram as Sagradas Escrituras, e ela foi escrita para nós obedecer. E é interessante então, irmão, se nós não acreditarmos na Bíblia, logo nós não vamos acreditar no que Jesus falou, nós não vamos acreditar no que os apóstolos falaram. Por quê? Porque é a Bíblia que dá para nós esta certeza. Amém, irmãos? Eu estou desanimado para a igreja. Então fica em casa, meu irmão, tomando um café que você vai ganhar dinheiro. Deixa a morte chegar lá na sua casa, que você vai ver se você vai acordar no lado. Deixa a tribulação chegar na sua casa, meu irmão, para ver se você fecha as portas da sua casa, você não corre para a casa do nosso Deus. Vai chegar, meu irmão. Vai chegar. Vai chegar para vocês, vai chegar para mim. E vocês sabem, irmãos, o dia que chegar na minha casa, a morte que vai chegar para mim, se der tempo de eu chegar lá numa UTI, o que eu quero fazer? Eu quero dizer: Senhor Jesus, como eu sempre te amei, fica aqui ao meu lado, e eu quero esperar o momento de ir para casa juntamente contigo. É isso que eu quero fazer. Eu não posso, meu querido irmão, na hora, no momento de partir para a eternidade, estar perdendo meu tempo para estar acertando contas com o Senhor. Nós não podemos fazer isso aqui. Pastor, não vai chegar um dia. Vai, meu irmão. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Então, irmãos, nós, através da Bíblia, nós acreditamos piamente nas promessas de Deus. E sem nós ter convicção nas Sagradas Escrituras, irmãos, nós não podemos, irmãos, ter um alicerce autêntico de certeza da vida eterna. Por que quando, irmãos, se uma pessoa possessa por demônio, eu chego lá em nome de Jesus, coloco as minhas mãos em cima e repreendo o demônio e ele vai embora? Porque a Bíblia me dá essa garantia, e com essa garantia eu vou certo que aquele espírito imundo ele vai ser que ele embora. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe por que existem muitas pessoas oprimidas, irmão? Porque não repreende os espíritos imundos que vêm atacar. Pastor, o diabo não ataca a casa de crente. Ataca sim, senhores, irmão. Quem disse que não ataca? Ele não possui o corpo de um crente verdadeiro. Isso não. Agora, lá que ele vai incomodar, ele vai que não. Mas Jesus disse: eu vos dou poder. E como nós temos essa autoridade aqui, irmão? Através das Sagradas Escrituras. A Bíblia Sagrada nos dá este poder para nós repreender esses espíritos imundos e eles irem embora. Então nós precisamos ter esse alicerce na nossa vida, irmãos. Nós também, irmãos, se nós não acreditar nas promessas de Deus, na Bíblia Sagrada, nós não podemos ter certeza da nossa salvação, porque a nossa salvação, ela vem através da fé. E a fé é o que, irmãos? O firme fundamento daquilo que nós
ser escrito no livro da vida. Alguém de vocês teve aí uma revelação, viu lá um livro aberto? E quantos de vocês, irmãos, acreditam que o nome de vocês está escrito no livro da vida? Levante a mão para você. Quantos acreditam? Vocês acreditam pela fé. E por que acreditam pela fé? Porque as Sagradas Escrituras afirmam. E se nós não acreditarmos nas Sagradas Escrituras, logo a nossa fé é vã. Nós não vamos ter essa certeza autêntica da nossa fé, da nossa salvação em Cristo Jesus. Se nós não acreditarmos,